dar início à nossa massa de torta. Então aqui eu já tenho o ovo, a nossa manteiga, o açúcar e já está todas as farinhas, até a farinha de amêndoas já está tudo junto aqui. Agora eu vou começar a misturar tudo em um bowl. Vou acrescentar o ovo, o nosso açúcar e a nossa manteiga. Vou começar primeiro a misturar esses 3 ingredientes. Se você quiser fazer numa batedeira planetária, pode fazer também, mas eu tô fazendo na mão para, de repente, se você não tem a batedeira planetária, para você ver que dá para fazer na mão também, tá? Agora eu vou acrescentar as nossas farinhas. E agora que eu já misturei bem a massa, ó, o jeito que ela vai ficando, ó, já toda grudadinha, eu vou acrescentar um pouquinho de água. A água é bem pouquinho mesmo. A água vai fazer que ela termine de dar o ponto, ficar bem mais grudadinha. Olha só como muda a consistência depois que coloca a água. Para começar a montar o desenho do nosso ovo de Páscoa para colocar em cima da torta, então eu peguei o meu aro que vem naquele kit, né, o aro pequenininho, tá? E peguei um pedacinho de papel manteiga para poder já ir montando em cima dele. Separei um pouco de massa, tá? Antes de montar a torta, para poder ir fazendo o desenho já aqui no ovo de Páscoa. Então pega um pedaço de massa e começa a fazer rolinho. Faz um rolinho bem fininho. Olha só o nosso rolinho. Então eu vou colocar aqui, ó, em volta. Não deu? Vai enrolando mais um pouquinho, até dar o tamanho. Olha só. Se quebrar, você faz assim, ó. Vem aqui. Coloca, dá aquela acertadinha aqui, ó. Tá vendo? Ele fica certinho. E vai acertando. Fica bem bonitinho. Olha só. Agora nós vamos fazer a parte do lacinho, que é a mesma coisa também. Vai enrolar, fazer rolinhos com a massa. Ela vai quebrando, mas você vai juntando, porque ela é quase igual uma massinha podre, né? Uma massinha bem delicadinha. Então vai fazendo devagar. Se desmanchar, você volta aqui de novo. Agora eu vou fazer o outro lado. Você tenta unir aqui já elas, ó. Aí você dá uma achatadinha assim, ó. Redondinho dos lados. E uma achatadinha. Agora a gente vai fazer as pontinhas do laço. Pega mais um pouquinho de massa. E esse a gente tem que fazer mais achatadinho. Então, vai fazendo assim, ó, e achatando. Aí você pega com delicadeza e coloca aqui, ó. Aí a gente vai fazer assim, ó. Assim e assim. Igual quando o laço é cortadinho. Agora, eu vou fazer uma bolinha para colocar aqui em cima. Olha só. E assim fica o nosso lacinho de ovo de Páscoa para colocar em cima da nossa torta. Agora eu vou levar para assar assim, ó. Vou pegar uma assadeirinha
e vou colocar dentro da assadeira e levar essa massinha para dourar. E aqui, ó, já pode tirar o aro, porque, ó, já ficou certinho. Nem precisa assar com o aro, tá vendo? Fica até parecendo um coelho, né? Com as orelhinhas, mas na verdade é um laço. Agora eu vou começar a montar na forma, tá? Essa forma é uma forma de 15 centímetros, forma de bolo, mas se você quiser montar em forma daquelas de torta, dá também, tá? E essa receita é pra forminha de 15 centímetros. Se você quiser fazer pra 25 centímetros, é só dobrar a receita, tá? Agora eu vou começar a colocar aqui dentro e modelar a massa. Procura não deixar a massa muito fininha, porque depois vai vir o creme, né? Para que fique uma massa bem segura, para que o creme não saia tudo para fora, tá? Dos lados também, procura fazer um pouco mais grossinha. Então aqui eu fui acertando a massa, tá vendo que a massa, ela ficou grossinha, ó. Então eu fui fazendo assim com os dedos, tá? E lá dentro dá, ó, mais ou menos 3 dedos de largura de massa, tá? Assim fica mais fácil de você tá tendo uma noção de quanto que você tem que deixar de massa, né? Pra cima aqui. Então vai acertando assim, ó, dos lados. E se você for fazer uma assadeira igual essa, se baseia assim, ó, 3 dedos. Prontinho, as nossas massinhas tá pronta. Eu vou levar os dois pro forno. Esse aqui eu vou deixar até dourar, tá? E esse aqui também até a massa ficar bem firminha e douradinha. Bom, para o nosso recheio da nossa torta, eu tenho um brigadeiro, ó, ele tá duro porque ele tava na geladeira. Eu vou levar para o micro-ondas para ele ficar molinho para poder misturar a maçã. Se caso você fizer o seu brigadeiro no dia e ele tiver mole, né, ainda, você espera esfriar primeiro, tá? Depois você coloca as suas maçãs. Olha o nosso brigadeiro, depois que esquenta, ele volta a ficar molinho novamente, tá? E aqui está as nossas maçãs, cortada bem pequenininha. Eu tô usando essa maçã vermelha, mas você pode usar a maçã verde também, a maçã da sua preferência. E agora eu vou misturar aqui no nosso creme a maçã. E olha só o nosso recheio. Já tá pronto, tá? Eu vou levar pra gelar, né? Só pra depois que na hora que a nossa massa estiver fria, eu poder tá colocando o nosso creme de maçã dentro da torta. Aqui nesse processo, se caso, né, você gostar ou o seu cliente também gostar, pode colocar canela. Vai ficar muito gostoso com canela aqui no meio também, tá? Mas aí a canela, ela é opcional. A nossa massa da torta de maçã ficou pronta, tá? Ela tá bem assadinha, mas não mexe nela agora, porque se você mexer nela enquanto ela tá quente, você vai quebrar, tá? Então eu vou esperar esfriar para depois colocar o creme, levar para geladeira, para aí sim depois desenformar, ok? Então foi 40 minutos de forno. E olha o nosso ovo de laço, já ficou pronto, ó. Eu deixei até dourar, tá? Ficou mais ou menos uns 20 minutos no forno. Olha só como que ele fica, bem douradinho, para depois colocar em cima da nossa torta. Então agora eu vou deixar esfriar bem. Agora que a nossa massa da torta de maçã já esfriou, eu vou colocar o creme aqui dentro. Acerta bem o creme aqui dentro para ficar bem certinho, porque depois ainda tem a nossa calda de laranja que vai por cima também, para poder finalizar. Então, bom que ficou um dedo sobrando, ó, para nossa calda, tá? Para nossa calda depois acabar não transbordando aqui. Dá umas batidinhas pro creme sentar bem, assim não ficar faltando nenhum pedacinho lá dentro, tá? Agora, para levar para gelar, cobre bem com um plástico filme para a maçã não ficar escura, tá bom? Cobre bem. E agora levar para gelar de 6 a 8 horas para firmar bem, para depois não ter o problema quando a gente desmontar. Mas a calda, quando for colocada a calda, ela ainda vai estar aqui dentro, tá?
Para fazer a nossa calda que vai por cima da torta, então aqui na panela eu coloquei laranja, vou deixar essa laranja ferver e reduzir um pouco ela. Por que é feito esse processo? Para que essa calda e esse creme, ele dure mais tempo em cima do doce, né? Para que não fique azedo, para que não fique com aquele gosto de quando passam os dias a laranja, fica com um gostinho estranho. Então, fazendo esse processo, a laranja ela vai durar mais e não, o doce não vai ficar com um gosto assim de laranja quando estraga, tá bom? Então, deixa ferver, vai fervendo, vai deixando reduzir um pouco para depois adicionar a gelatina. E nessa calda de laranja eu não adicionei açúcar, tá? Por quê? Porque depois vai o doce de leite por cima. O doce de leite ele já é bem docinho, né? Então não tem necessidade de colocar açúcar, a não ser que a sua laranja esteja muito azeda. Aí você vê a necessidade de colocar açúcar, mas caso contrário, não tem necessidade de adicionar o açúcar na calda de laranja. A nossa caldinha já ferveu, tá? É 5 minutinhos, não mais que isso. A gelatina eu já derreti conforme o fabricante indica e eu já vou colocar a nossa gelatina aqui na nossa calda, porque eu já vou colocar esse creme em cima do doce. E olha só, o nosso doce eu armazenei ele assim num potinho e coloquei um plástico filme em cima dele. Então ele tá bem geladinho. Olha só, vou tirar o plástico. Tá vendo que a maçã ela não escureceu? Agora eu vou começar a colocar a calda aqui por cima. Então a calda você vai pegando aos poucos, ó, com uma concha mesmo, e vai colocando aqui por cima. Porque como o doce já tá gelado, ele já vai começar a endurecer um pouco essa gelatina, né? Já vai começar a tomar a forma. Então vai colocando a gelatina aos poucos. A calda, ela não pode ultrapassar a massa, então se de repente você vê que a calda tá querendo ultrapassar a sua massa, você já para, tem que ficar rente aqui certinho. Então, agora eu vou pegar e vou levar já direto para o congelador e vou deixar por 1 hora, porque aí ele já vai formar a gelatina em 1 hora no congelador. E olha só, depois de meia hora, não precisou nem 1 hora, e já formou a gelatina. E olha só, a nossa torta, ó, sai muito facinho. Então eu vou desenformar ela e continuar a decoração. E olha só, coloquei o nosso lacinho, ele deu uma quebradinha aqui, ó, e aqui, mas como agora eu vou colocar o doce de leite, ele vai acabar disfarçando esse quebradinho. Então se acontecer isso com você, não se desespere, tá bom? Porque tem como você na hora de enfeitar aqui, disfarçar o quebradinho. No bico de confeitar, eu coloquei o doce de leite, tá? Coloquei esse biquinho aqui, ó, parece biquinho pitanga. Não é de nenhuma marca, são biquinhos que eu compro assim, que eu pago mais baratinho, tá? E agora eu vou começar a fazer a decoração aqui em cima. Fazendo nesse tamanho, olha só, você consegue colocar dentro da caixa do ovo de Páscoa. Ele cabe certinho e olha só, ele ainda fica um espaço aqui, ó, sobrando, não estraga o doce de leite. Então fica numa embalagem muito bonita também na caixa de ovo de Páscoa. I can't figure you out now. I see your